Olá, aqui é o Léo Silva, eu sou psicólogo e professor, e nesse vídeo eu quero continuar uma discussão que a gente vem falando nos últimos vídeos, que é sobre espiritualidade na clínica. O que a gente faz, nós que somos terapeutas, para lidarmos com fenômenos ligados à espiritualidade? Vem comigo que eu quero te contar o que a gente pode fazer e principalmente da importância de nós terapeutas trabalharmos em nós essa espiritualidade. Bom, no vídeo passado, que eu vou colocar aqui no link para vocês darem uma olhadinha, eu já tinha discutido sobre religiosidade. A importância da gente entender sobre religiões, religiosidade intrínseca, extrínseca e outros conceitos. E dei umas dicas também de como a gente pode fazer para, na clínica, lidar com os aspectos religiosos. Agora a gente está falando sobre um assunto que é complementar, que é a espiritualidade. Complementar, eu diria, muito mais amplo. Porque se na religiosidade a gente tinha, digamos, um pano de fundo de religiões, que tem rituais mais estabelecidos, livros sagrados que podem embasar comportamentos, aqui na espiritualidade a gente tem práticas pessoais. Então a gente está falando de um universo muito mais amplo do que a religiosidade em si. Bom, talvez seja por isso, esse é o primeiro aspecto da importância da espiritualidade, que a gente deve olhar para ela como uma dimensão da saúde, como eu também já falei em outro vídeo da saúde integral da OMS, que é biopsicossocial e espiritual. Então vamos começar daí. Espiritualidade e saúde. Então a gente precisa olhar para isso. Já comentei também que os brasileiros são muito religiosos e muito espiritualizados, ou pelo menos têm algo que eles acreditam, enfim, que vivem a sua espiritualidade através da religião ou não. Então, é um assunto importante para ser trazido, enfim, em psicoterapia. Só que muitas vezes a gente não entende esse conceito de espiritualidade e quando o cliente começa a trazer alguma coisa, até das suas práticas pessoais, que muitas vezes nem envolvem religiosidade. Por exemplo, eu estava sentado em casa meditando e senti uma energia em volta de mim, ou estou me conectando muito mais com a intuição, eu estou percebendo a sincronicidade das coisas, as minhas decisões só são tomadas quando eu consulto um oráculo. Então a pessoa tem várias práticas que são espirituais que elas não necessariamente estão ligadas a alguma religião, mas que fazem todo sentido nos seus valores, no seu sistema de crenças e como elas vão nortear as suas decisões de vida. Logo, também é um tema fundamental para que nós, psicólogos, psicoterapeutas e terapeutas em geral, possamos estar preparados para essa escuta, digamos, mais ampla do que seria essa espiritualidade. E tem um aspecto muito importante aqui que vem lá da psicologia positiva, que muitos de nós nunca estudou. A psicologia positiva ela estuda o que é o bem-estar, o que faz as pessoas serem felizes, basicamente. E os mais diversos modelos de psicologia positiva trazem os elementos ligados à espiritualidade como fundamentais para o estabelecimento de um bem-estar. Claro, entre outras variáveis, como emoções positivas, por exemplo, uma maestria sobre o ambiente, de ter várias conquistas na vida. Mas esses modelos de psicologia positiva, que olham então não só para o ser que está reduzindo suas neuroses, seus problemas em psicoterapia, mas está também olhando para o enriquecimento e para a sua valorização, eles trazem a espiritualidade como algo fundamental para que essa pessoa possa se sentir plena, satisfeita com a vida. Então, quando a gente consegue ajudar o nosso cliente a se conectar com um propósito e que as suas decisões são, no seu dia a dia, baseado em aspectos transcendentes, ou seja, as decisões elas são mais concretas. Mas no que elas estão baseadas? Elas estão fundamentadas em quê? Nesse sistema de valores. Então essa pessoa ela tem, digamos, uma lista de virtudes que vem lá do confucionismo ou do taoísmo. Então ela começa a ter atitudes na vida baseadas nesse ideal virtuoso. Bom, eu gostaria de ter uma vida assim, de ter, por exemplo, mais paciência, de estar mais presente no dia a dia. Ou talvez isso venha lá dos estoicos, que é um sistema filosófico que vai também trazer todo o norteamento de valores para essa pessoa. Então olha só, a pessoa vive a sua espiritualidade muitas vezes
com um sistema de crenças e valores que vem das mais diversas áreas, das mais diversas, digamos, fontes de conhecimento, porque as questões espirituais, elas são convites para que a pessoa possa viver internamente o que é importante para elas. E óbvio que isso se traduz também em práticas específicas. As pessoas mais conectadas com os aspectos transcendentes, desde lá de Maslow, na década de 60, a gente já sabe isso, elas têm, por exemplo, atitudes onde elas ficam mais sozinhas, onde elas ficam mais tempo introspectando, onde é importante para elas ter um momento de silêncio. E aqui pode ser meditando, pode ser simplesmente ficando quietinho ou fazendo uma leitura, sendo que aquela leitura possa talvez ser inspiradora, ou que a leitura lembre daquilo que é importante para ela, porque para ela já tem esse norte do que é importante, mas naquele momento de leitura ela está lá, né, digamos, reforçando para que no dia a dia ela não esqueça daquelas coisas importantes para tomar as suas decisões. Então a espiritualidade tem todas essas dimensões e a gente talvez não tenha sido ensinado dessa amplitude quando a gente está treinando lá para sermos psicólogos clínicos, psicoterapeutas e terapeutas em geral. E vale aqui uma pequena ressalva de algo que é muito importante, que também vem sempre sendo discutido através da história, que são patologias ou dificuldades que as pessoas apresentam no seu dia a dia, que elas não são necessariamente psicológicas ou não aparecem necessariamente no corpo, apesar de poderem parecer. Por exemplo, o vazio existencial que o Viktor Frankl traz, né? Aquele sobrevivente dos campos de concentração, aquela frustração existencial, aquela sensação de vazio, de não preenchimento, de tédio, que a vida parece não ter mais sentido. Lembrei de outro conceito importante agora do Roberto Crema, que é a normose, aquelas pessoas que simplesmente vivem aquilo que todo mundo faz, que vive uma vida de consumo e muitas vezes estão pouco conectadas com o seu interior e com aquilo que realmente importa para elas. Então a gente também tem não só essa espiritualidade em termos de enriquecimento, valorização, mas a gente também tem já, digamos, patologias e neuroses que já foram mapeadas como algo importante. Isso não deve ser surpresa para ti que trabalha em saúde, mas talvez seja surpresa em como a gente trabalha com isso. O que a gente faz então? Tem um cliente que não tem nenhum diagnóstico psicológico, que a princípio está tudo bem na sua vida, no sentido dos filhos, da questão financeira, mas tem uma sensação de vazio muito grande, que às vezes até se traduz numa depressão. O que a gente faz? Porque eu não sei como tratar isso. Ou não basta simplesmente a pessoa ter lá, digamos, as suas necessidades supridas, parece que o vazio vai continuar ou continua. Como é que a gente faz para tratar isso, para ajudar os nossos clientes a superarem essa sensação de vazio? Como é que a gente faz isso? Então é muito importante que a gente possa ter, e eu já comentei isso no vídeo anterior sobre religiosidade, uma pergunta na nossa anamnese, na nossa entrevista inicial, sobre como é que a pessoa vive a sua espiritualidade e sua religiosidade. Um dos principais aspectos iniciais é esse, para a gente poder ter essa abertura com o nosso cliente, para ele trazer esses questionamentos. A pessoa tende a se sentir muito mais à vontade. Claro que tu também tem que se sentir à vontade para colocar essa pergunta no teu questionário, não é porque eu estou dizendo. Então, quando eu digo isso, é mais também um convite para tu questionar a sua própria espiritualidade e o quanto ela faz parte do trabalho que tu gostaria de oferecer para os teus clientes. Quase que um parênteses aqui, né? Voltando. A espiritualidade pode ser trabalhada, aqui eu tenho um referencial mais da psicologia, como um aspecto bem de saúde mesmo. No vídeo que eu falo da saúde integral, da OMS, eu comento isso também. A gente deve fazer uma avaliação, assim como a gente pergunta como é que está o teu corpo, né? Quais são os teus sintomas, que remédios tu toma, como é que está a tua vida social, etc. A gente precisa entender qual é o sentido da vida, né, da pessoa, como é que ela se vê, qual é a razão pela qual ela está aqui, como é que ela enxerga esse mundo. Então isso é fazer, digamos, um diagnóstico da sua espiritualidade. Então essa é a primeira forma da gente trabalhar, que eu acredito que é muito, muito, muito básica, que é algo que todos os psicoterapeutas deveriam avaliar. Um segundo aspecto da espiritualidade que eu acho que é bem importante.
De acordo com a psicologia positiva, espiritualidade também é uma força de caráter. Se tu ainda não aprendeu o que é uma força de caráter, é bem importante que tu possa pesquisar e aprender sobre elas. Porque o ser humano não é somente um conjunto de sintomas e neuroses. A gente tem forças. E essas forças estão muito bem mapeadas cientificamente por um instrumento super conhecido. Então vai atrás disso. Aprende um pouquinho sobre forças de caráter, que é bem importante para a gente poder trabalhar com os nossos clientes, os seus potenciais também. Então, espiritualidade é uma das 24 forças universais do ser humano. Então, poder entender, e a gente tem um teste para isso, e o cliente olha os resultados e vê onde é que está a sua espiritualidade, e poder entender que, olha, é uma dimensão, digamos, normal, né? E para os clientes mais céticos, entender que aquilo é uma força, é também quase como ele se sentir autorizado. Ah, eu também sou espiritual, então, mesmo não praticando nada, né? E para muitos é um alívio muito grande quando diz, agora tudo se explica, então, né? Já que eu tenho essa tendência a me conectar com o lado sutil das coisas, enfim, ter práticas específicas que remontam sempre a algo mais sutil e transcendente. Então essa segunda forma que a gente pode trabalhar em psicoterapia é olhar as forças de caráter. Então a espiritualidade é uma força que está em todas as pessoas, então ela é uma força universal. Se tu tem alguma dificuldade em relação a isso, tu precisa, obviamente, olhar para dentro de ti e entender o que são forças e entender também a tua espiritualidade. Eu estou dizendo que ela é uma força universal, tu também tem. Então, tu enquanto terapeuta, se tu sentir esse chamado, é importante que tu possa pesquisar isso, porque só assim, entendendo como é que é a tua espiritualidade enquanto força de caráter, vai poder deixar isso à disposição para trabalhar com o teu cliente, certo? E o terceiro aspecto, eu tinha comentado sobre o vazio existencial, o sentido da vida. E essa é uma outra pergunta que eu acredito que é fundamental vocês poderem colocar na anamnese, na entrevista inicial. Qual é o sentido da tua vida? Obviamente tu não precisa perguntar exatamente dessa forma, né? Por que tu acha que tu está aqui? Né? Tu vive aqui para quê? Existe algum ser que criou tudo isso? Né? Como é que tu te vê como parte dessa criação? O que tu acha que tu pode deixar de legado durante a tua existência aqui na Terra? Então são todas perguntas que buscam avaliar não só o nível de frustração existencial que a pessoa tem, porque ela pode estar vendo uma vida onde ela tem muito poucos sintomas psicológicos, mas tem uma frustração existencial muito grande por viver num contexto histórico ou num momento de vida onde ela não consegue viver na sua plenitude. Então ela não tem nenhum problema, mas ela tem uma frustração existencial por não estar conseguindo ser ela mesma na sua plenitude. Ou talvez ela possa ter um vazio existencial, com problemas mais sérios, com alguns sintomas até mais diagnosticáveis. Por exemplo, depressão, o uso de algumas drogas que buscam a dissociação, a fuga da realidade. Então é importante que tu possa ter essas perguntas para não só entender esse nível de sofrimento espiritual, existencial, como também entender como é que a pessoa consegue colocar a sua espiritualidade em perspectiva. O quanto é importante isso para ela, o quanto entrar em contato com a espiritualidade enquanto uma força de caráter acaba sendo importante ou não para o seu dia a dia. Então deixar essas três formas de trabalhar com a espiritualidade, eu acredito que são as maneiras mais básicas de poder oferecer um trabalho muito mais amplo e importante para o teu cliente no consultório. Eu quero deixar um exemplo para vocês também de uma pessoa que eu atendo. Ela tem mais ou menos 50 anos, ela foi uma executiva de grandes empresas na região sudeste do Brasil, teve uma vida durante 20, 30 anos, ela teve uma vida muito ocupada, uma vida realmente de executiva, né? Ela trabalhava bastante, ganhava bastante dinheiro, tinha bastante empregados em casa que ajudavam a cuidar de toda a casa e também dos filhos. E hoje ela não trabalha mais como executiva, mas vem sempre trazendo para mim essa necessidade de olhar para algo diferente da vida dela, como se estivesse faltando alguma coisa. E lá no início da psicoterapia, ela trazia de que a espiritualidade acho que eu não tenho nenhuma,
ou é muito pouco importante na minha vida, então não lembro da nota, mas era bem baixinha, do tipo 4 ou 5 de 0 a 10. E o que vem acontecendo com ela, né? A gente vem trabalhando vários aspectos nesses últimos meses, onde ela vem desenvolvendo outros aspectos da espiritualidade que não são óbvios, que não aparecem através da religiosidade e nem de práticas tão transcendentes, né? Tão espiritualizadas no sentido mais estrito da palavra. Então, o que está acontecendo com ela? Ela está resgatando vários aspectos do seu feminino, que ela percebeu que durante essas 2, 3 décadas trabalhando nessas grandes empresas, ela tinha que ter atitudes, digamos, mais da energia masculina, né? Então ela começou a entender que ela precisava resgatar o feminino. Então as leituras, os encontros com o sagrado feminino estão sendo muito importantes para ela nesse momento. Claro que um episódio de câncer, né, no seio também ajudou muito ela a questionar um pouco sobre o sentido da vida. Isso tudo impulsionou bastante os seus questionamentos mais profundos, existenciais, espirituais. E tem uma outra forma que ela está vivendo o seu questionamento agora, que é como ela leva esse feminino para o dia a dia, através do trabalho, através da forma como ela se conecta com os filhos. Então tudo isso, esses 3 aspectos que eu trouxe, representam a forma como ela está trabalhando com a sua espiritualidade hoje em dia. O quão importante são esses valores e quanto eles estão ditando essa nova forma dela pensar e agir no seu dia a dia. E em nenhum momento aqui a gente está falando de uma espiritualidade com uma prática espiritual específica, por exemplo, ela senta para meditar ou ela faz reiki, que poderia sim ser uma das formas, mas nesse sentido a gente está acessando uma dimensão existencial que é muito importante para ela, sem necessariamente falar sobre o assunto. Mas nós, terapeutas, entendemos que ela está trabalhando a sua espiritualidade dessa forma. E a partir do momento que ela, aos poucos, começa a se integrar com essas práticas, ela também vai descobrindo, a gente pode também trazendo isso para ela. Olha como aquela pessoa que não se dizia espiritualizada, ou que aquela importância era de 0 a 10, 4, agora talvez está sendo 7, 8. Então ela poder entender que essa nota, né, subiu, ajudar ela a conectar com esse potencial máximo, ela se conectar com um sentido maior da existência, do legado que ela pode deixar, não só para os filhos, para a família, mas também através dessas atividades profissionais que são bem diferentes do jeito que ela fazia anteriormente. Só que para tudo isso que eu falei, tu precisa trabalhar a espiritualidade em ti enquanto terapeuta. Como é que tu está tranquilo o suficiente para poder ter uma escuta qualificada e entender que a espiritualidade ela pode aparecer através de uma religiosidade, não necessariamente, que essas práticas são pessoais e que o teu grande desafio é entrar junto da jornada subjetiva do teu cliente e entender o que é importante para ele. Porque não é mais a discussão do que é importante ou não, porque isso é um fator da saúde e tu deve fazer isso. Talvez seja como tu precisa trabalhar, não se discute mais a importância da espiritualidade na clínica. Espero que isso tenha feito sentido para ti e que tu possa levar esse assunto para o teu dia a dia e principalmente se trabalhar, porque assim tu vai ter muito mais efetividade nos teus atendimentos. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem tu acredita que vá, enfim, fazer um bom uso dele. E lembra que toda semana aqui no canal tem conteúdo novo. Até o próximo vídeo.